A paz do Senhor, meus irmãos, todos bem? Graças a Deus nós estamos aqui, né? E por falar em Deus, a nossa lição fala sobre os atributos de Deus, que maravilha! Então, durante esse trimestre, nós vamos compreender um pouco mais quais são os atributos, quais são as características, como é que Deus se comunica conosco, como é que Deus, sendo tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, se dispôs a se comunicar, a se revelar, a estar conosco. Então nós temos aqui a lição 1, como já explicado anteriormente. Nós precisamos vê-la para que seja compreensível o conteúdo mais adiante. Então na lição 1, eu vou falar sobre o tópico 1, o tópico 2 e o tópico 3 eu vou inserir na próxima lição, porque tem a ver e tem momentos que eu posso inserir para não ficar repetitivo, ok? Então, se os irmãos quiserem, pode ir seguindo nas suas revistas. Os irmãos que estão em casa, sejam muito bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui conosco hoje. Primeiro ponto, a revelação de Deus. É interessante nós observarmos que Deus, Ele tem uma série de características que são extremamente importantes. E uma delas é que Ele é eterno. Quando nós falamos sobre a eternidade de Deus, nós entendemos a existência de Deus desde muito antes daquilo que a gente pensa. É uma existência permanente. Deus sempre existiu. Ele é eterno. E diferentemente do que se podia imaginar que alguém que é tão poderoso, eterno, grandioso, quisesse ter comunicação com pessoas que são falíveis, pequenas e pecadoras. É interessante isso. O que nós conhecemos sobre Deus é aquilo que Ele quis revelar para nós. É aquilo que Ele se auto-revelou. Ele está tão interessado em ter uma comunicação próxima conosco, que somos humanos, que Ele, sendo Deus, resolveu se revelar de diversas formas e de formas que nós possamos entender conforme a inteligência que nós temos, para que nós possamos compreendê-lo, ver como Ele age, nos relacionarmos com Ele. Interessante perceber que Deus é relacional. Existe uma teoria muito em voga por muitos anos de que Deus é aquele Deus deísta, que fez o mundo tão maravilhoso, tão lindo, tão perfeito como Ele é, nos fez também, e então, a partir disso, Ele se afastou, Ele foi cuidar das suas próprias coisas e deixou tudo aqui funcionando para sempre. Essa teoria do Deus deísta é como se fosse um relojoeiro que faz o relógio com todas as suas minúcias e deixa aquele relógio funcionando pelo tempo que ele ficar funcionando, e o relojoeiro não fica lá o tempo todo se relacionando com o relógio. Ele faz, deixa o relógio funcionando e vai cuidar de outras atividades. Esse é o pensamento deísta. Esse pensamento deísta encontra alguns adeptos, inclusive em nosso meio. Existem algumas pregações que a gente observa esse tipo de pensamento. E eles dizem o seguinte, que quando Deus falou para Adão, olha, veja tudo isso que eu criei, domine sobre estas coisas, domine sobre tudo isso, cresça, multiplique, povoe a terra, cuida dessa terra aí, porque agora eu já fiz a minha parte e você faz a sua parte a partir de agora. Este é o pensamento deísta. Nós, cristãos, que estamos fundamentados na palavra, somos teístas. Aqueles que acreditam que Deus disse, cuide da terra, povoe, zele, porque eu estarei junto contigo, te orientando como fazer e me relacionando contigo o tempo todo. Então Deus está em todos os lugares, em todo o tempo, manifestando a sua glória e seu poder. E essa revelação de Deus é engraçada, como nós podemos perceber isso, que nós podemos observar que só é possível conhecer a Deus porque Ele se revelou a nós. E aí a gente vai pensar, por que é tão difícil a gente conhecer Deus como Ele realmente é? A nossa mente não consegue trabalhar tão profundamente o quanto Deus é. A nossa mente é limitada para entender o poderio e a grandiosidade de Deus.
Mas naquilo que nós conseguimos entender e compreender, ele se revelou. E de uma forma interessante, que Deus é pedagógico. Quando a pessoa não entende de um jeito, ele providencia uma outra forma para que a pessoa entenda. E ele vai providenciando formas diferentes até que esse ser humano compreenda aquilo que ele quer dizer. E aqui a nossa lição diz uma coisa muito interessante, que Deus, ele se revelou através da natureza. Quando ele criou todo esse universo que nós conhecemos, tudo, desde as coisas que nós podemos enxergar, até aquelas outras coisas tão minúsculas que nós não podemos enxergar, mas que são extremamente importantes para nós, ele se revelou nessa natureza. E cada vez que ele foi mostrando a sua perfeição, a sua grandiosidade, o seu poder nestas coisas, mesmo nas pequeninas. Se você observar uma flor, verá o quanto ela é perfeita, como ela é um mecanismo extremamente perfeito, tudo funciona. Se você for estudar os animais, é interessante como eles funcionam. É interessante também você observar como as coisas da natureza, uma precisa da outra para que aconteça o equilíbrio. É interessante você observar como nós, seres humanos, somos uma máquina perfeita, que funciona perfeitamente, e que o quanto nós somos cheios de sentimentos e de necessidade de relacionamento, tanto com a natureza quanto com outros seres humanos. Nós nos relacionamos de diversas formas com essas coisas, outros seres humanos e com a natureza. E também Deus ainda resolveu fazer com que nós nos relacionássemos com Ele. É interessante a gente observar o quanto Deus é minucioso, o quanto Ele é detalhista. Além dele construir um mundo perfeito para que a sua criatura vivesse ali, Ele orientou essa criatura como lidar com essa criação que Ele fez para o seu bem-estar, e ainda se relaciona com essa criatura de uma forma extremamente importante. Então Deus se revelou através da natureza. Nós observamos isso principalmente no Antigo Testamento, Deus se revelando de diversas formas. Depois se revelou ao povo através dos patriarcas, através dos profetas, através de todos aqueles simbolismos que nós conhecemos no Antigo Testamento. E as pessoas tiveram o entendimento de que aquele Deus era grande demais, era santo demais, era poderoso demais, era inalcançável. Este era o Deus, a visão do Deus do Antigo Testamento. Então Deus falou: agora eu vou me revelar de uma outra forma. E veio como Jesus. Um ser que se relaciona, que conversa, que estava junto com o povo, cheio de compaixão, cheio de amor, cheio de tranquilidade, cheio de graça, se comunicando com as pessoas na língua em que elas entendiam, andando com elas, comendo com elas, dormindo perto delas e orientando essas pessoas pessoalmente dia a dia. Então Deus estava se manifestando agora enquanto pessoa, mas o povo achou que este Deus era simples demais. Se antigamente eles acreditavam que Deus era poderoso demais, era grande demais, era inalcançável, agora o povo rejeitou a Deus novamente por achar que ele era pequeno demais. E aí Deus resolveu de novo se manifestar a nós com a morte vicária de Cristo, ressurreição. Enviou o Consolador para estar conosco, nos consolando, nos amparando, nos ajudando, nos acompanhando, e enquanto Ele prepara o nosso lugar para nós irmos no céu. E esse Consolador nos ajuda a revelar ao outro, ao nosso semelhante, o Deus que habita em nós. Deus, antigamente, as pessoas pensavam que era inalcançável. Deus se mostrou de uma forma simples, acharam que era simples demais. Então agora Ele se manifesta através de mim e de ti. Qual é o Deus que lá na sua empresa se apresenta? Como é
é que eu apresento Deus na universidade onde eu estudo, na universidade onde eu trabalho? Como é o Deus que eu mostro no ônibus, no meu caminho do meu trabalho para casa? Como é o Deus que eu estou manifestando? Como é o Deus que existe em mim, que eu estou mostrando para as pessoas lá na vizinhança aonde eu moro? A visão que essas pessoas têm de Deus depende também de mim, porque agora ele se revela a partir de mim. Eu sou o responsável por mostrar esse Deus tão grandioso, mas tão simples. É interessante nós observarmos isso. Filipe um dia disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus falou para ele: olha, quem vê a mim, vê o Pai. É tão simples, você ainda não entendeu isso? Olhe para mim, veja como eu me manifesto, veja como eu ajo, assim você saberá quem é Deus. E é interessante a gente observar que Karl Barth diz que Deus é conhecido por aquilo que Ele quis que nós conhecêssemos. Ele é conhecido por nós, Ele não pode ser concebido por nós, porque a nossa mente é pequena demais para conceber tanta grandiosidade. E também nós somos pequenos demais para compreender este Deus. Mas nós podemos entender, perceber e nos relacionar com Ele. Isto é extremamente interessante, extremamente importante nós termos como um parâmetro para nós. Nós queremos ver o seguinte: o ser humano, às vezes, ele cria alguns princípios para entender Deus. Desde quando homem é homem, desde quando as pessoas existem, Deus estava se relacionando com o homem. Deus estava presente lá no Éden, Ele conversava com o homem. Deus fez o homem para ser santo, para estar na presença dEle, para conversar com Ele. É claro que o homem não teria o nível de santidade que Deus tem, mas ele era santo a ponto de Deus conversar com ele. Quando nós erramos lá no Éden, isto foi quebrado. Aquela imagem que Deus soprou, aquela maneira que Deus soprou no homem ficou distorcida pelo pecado. Por causa disso, o homem não podia mais chegar perto de Deus para conversar com Ele face a face. Aconteceu uma quebra nessa imagem, mas não na relação. E aí, a partir deste momento, o homem começou a criar uma série de artifícios para tentar se aproximar de Deus. E alguns criam outros deuses na sua mente, cria deuses físicos que ele possa ver. Por quê? Nós temos em nós essa necessidade de falar com Deus, de relacionar com Ele, de ver a Ele, de conversar com Ele, porque nós temos saudade daquela relação que nós poderíamos ter com Ele lá no Éden. O homem vive em busca de voltar a conversar com Deus, voltar a estar com Deus. E aí, por isso, alguns criam imagens, criam deuses, criam filosofias, criam pensamentos na tentativa de se aproximar de Deus. Só que quando algumas dessas pessoas percebem que essas imagens, essas filosofias não são suficientes para chegar a Deus, ao invés delas procurarem o caminho correto, elas fazem tentar se afastar de Deus. É interessante como a gente pode observar como Deus, a relação com Ele, a imagem dEle nos causa tanta fascinação irresistível. Nós, seres humanos, queremos estar perto de Deus, queremos estar com Ele, queremos nos relacionar com Ele, queremos ver Deus. Mas isso nos causa pavor, porque nós sabemos que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é puro, que Ele é imutável e todas as outras características nós vamos falar mais adiante. Então isso nos causa terror, nos causa espanto, nos causa temor. Eu trocaria todas essas palavras por respeito. E é isso que nós não temos visto nos últimos anos, principalmente nos púlpitos. Existe uma grande falta de respeito com a palavra de Deus, com a grandiosidade de Deus e com as coisas que Deus faz. Às vezes nós fazemos com que Deus se torne
pequeno diante das pessoas. Ao invés de mostrar que Deus é alguém que está em busca de conversar com o ser humano, está em busca de se revelar ao ser humano, nós fazemos com que Deus tenha que estar a serviço do ser humano. E isto é errado. Ele não está a nosso serviço, nós somos servos. Nós aqui devemos procurar Ele. Seguindo, nós temos que ver o seguinte, que as palavras de Jesus, conforme Mackintosh, ele diz o seguinte, as palavras, deixe-me pegar aqui o texto direitinho para eu não errar. A fé em Deus como Pai está intrinsecamente ligada à nossa fé em Jesus Cristo. Não tem como você dizer, não, eu acredito apenas em Deus Pai. Eu sei apenas sobre Deus Pai. Deus Jesus não me interessa. Então, essa fé, quando eu digo que eu acredito em Deus, eu devo acreditar também na revelação de Jesus Cristo. E Mackintosh ainda continua. Ele diz que as palavras, a voz de Deus, as palavras de Jesus são a voz de Deus. As lágrimas de Jesus são o sentimento, o sofrimento de Deus. E também, ele continua dizendo que a ira de Jesus é o julgamento de Deus. Deus e Jesus é o mesmo, porque Jesus é Deus. Quando a gente entende esse conceito, fica muito mais fácil nós entendermos e compreendermos a Deus. E compreendermos a Trindade, que vai ter uma lição mais à frente que vai falar sobre a Trindade. Nós podemos observar aqui que a revelação de Deus através de Jesus revela a divindade de Jesus. Acreditem, existe inclusive em nosso meio algumas pessoas que não acreditam na divindade de Jesus. Acreditam Ele como sendo um grande profeta, como sendo alguém que trouxe a palavra, que se relacionou bem, como um grande exemplo, mas não o reconhece como Deus. E isto é muito importante nós observarmos e vermos quem são essas pessoas que pensam dessa forma, porque esse tipo de ensino está equivocado e deve ser combatido. Seguindo adiante, nós temos aqui, nessa questão sobre a revelação de Jesus, um debate muito importante na academia sobre o Jesus histórico. Jesus realmente, alguns vivem pesquisando, Jesus realmente existiu? Ou Jesus foi um mito criado por seres humanos, toda aquela sua história foi um conjunto de histórias que criaram? Então, existe algumas pessoas que não acreditam na veracidade e na existência terrena, no caminhar de Cristo aqui na terra, enquanto Deus. Alguns acreditam que Ele era ora homem, ora Deus. Esse pensamento está equivocado. Jesus era 100% Deus, 100% Deus e 100% homem, o tempo todo. Não há divisão, é uma pessoa só. Seguindo adiante, nós podemos ver que nenhum preparo intelectual, aí já é o tópico 2, nenhum preparo intelectual vai fazer com que nós possamos conhecer a Deus, interpretar Deus, estar entendendo como é que esse Deus é em sua totalidade. Você pode ser o maior doutor da melhor academia, que mesmo a sua inteligência grandiosa não vai conseguir chegar a nem 0,1% do entendimento de quem Deus realmente é. Mas com isso eu estou dizendo que não é importante estudar? Não. Eu estou dizendo, estude, pesquise, vá adiante. Todas as ciências manifestam Deus de alguma forma. A medicina manifesta Deus. A odontologia manifesta Deus, a pedagogia também manifesta Deus, a filosofia da mesma forma, a mecânica e em todas as outras áreas de ensino e de estudo humano mostram que tem que existir um Deus maior que cuidou todas essas coisas. O Deus poderoso, que é o Deus da Bíblia. Use o conhecimento que você tem para manifestar Deus na sua área de trabalho.
Seja o melhor advogado do mundo, mostrando às pessoas a compaixão e a justiça de Deus. Seja o melhor médico da face da terra, mostrando para as pessoas o amor e a doação de Deus, o sacrifício vivo de Deus. Seja o melhor professor do mundo, ensinando as pessoas como adorar a Deus. Todas as áreas do conhecimento humano devem ser servas para ensinar as pessoas a glorificar a Deus, que é para isso que eu existo. Você existe para isso, você foi criado com esta finalidade, glorificar a Deus em sua vida em todos os momentos. Mas também eu não estou dizendo e privilegiando apenas as pessoas que estudaram, não. A nossa igreja, a nossa história foi construída através de pessoas corajosas e profundamente tocadas por Deus, instruídas por Deus, inspiradas por Deus, que às vezes falavam: nós vai, nós foi, nós comeu. E nós não podemos deixar essa história e desprezar essas pessoas pela pouca oportunidade que tiveram de estudar. Nós não podemos nos esconder também atrás desse pensamento e dizer: não, já que essas pessoas não estudaram e foram muito bem sucedidas, então eu não vou estudar porque eu não quero, eu acho que isso não é importante. Então, nós temos que estudar sim, se nós temos a possibilidade, mas também nós não podemos desprezar os irmãos que não tiveram essa mesma oportunidade que nós. Seguindo o nosso conteúdo aqui, quem conhece a Deus, confia nele. Quem não conhece se apavora porque não sabe em quem confiar. Quem ama a Deus se entrega incondicionalmente. Quem não ama se preocupa porque não sabe a quem amar. Quem confia nele não é confundido de maneira nenhuma. Quem confia nele sabe a quem deve recorrer na hora da angústia, porque ele sabe de onde vem o socorro. Quem não o conhece vive por aí apavorado, porque não sabe de onde ele pode pedir socorro. Então é muito interessante e é muito bom nós entendermos e conhecermos quem é Deus. E nós já estamos na lição 2, viu que foi rápido? Então, quem é a lição 2? Conhecendo os atributos de Deus. Eu preciso pensar quem é esse Deus. É o Deus da Bíblia ou o Deus da filosofia das ciências humanas? Eu acredito no Deus da Bíblia. Conforme a filosofia, a cultura, o entendimento acadêmico ou as áreas de estudo das pessoas podem modificar a maneira como vê Deus. A cultura japonesa vê Deus de uma forma. A cultura americana e ocidental vê Deus de outra forma. Mas Deus mudou? Não, a visão humana, conforme a nossa cultura, projeta a imagem de Deus que nós podemos entender. Então, por isso é que quando um missionário vai para outro país, ele precisa saber como é o costume daquele povo, como é a linguagem daquele povo e qual é a cultura daquele povo, para que ele possa aprender, ensinar e mostrar Deus da forma como aquele povo poderá compreendê-lo. Existem diversos costumes de outras nações que o missionário precisa conhecer, porque senão ele pode passar uma ideia equivocada sobre Deus. Nós ainda teremos oportunidade de falar sobre alguns desses costumes mais adiante. A pós-modernidade nos influencia a ver Deus e a entender as coisas a partir da razão e da lógica. Me perdoe, eu equivoquei aqui. As filosofias passadas, a maneira antiga de pensar, privilegiavam a razão e a lógica. A pós-modernidade prioriza o sentimento e o experiencialismo. Olha, pastor, eu não concordo muito bem dessa forma como o senhor está falando, porque eu sinto diferente. Eu tenho uma experiência diferente daquela que a Bíblia ensina. Então eu acho que o meu jeito é melhor. E aí às vezes a gente vai caindo por alguns caminhos
que não é o caminho que a Bíblia ensinou. Por isso eu prefiro sempre defender a ideia de que nós devemos mostrar o Deus da Bíblia. Ainda que Ele confronte, ainda que Ele mostre a nossa pequenez, ainda que Ele mostre a nossa pecaminosidade, ainda que Ele diga para nós, essa ideia, diga para nós, você é pequeno, Deus é grande, você é fraco, Deus é forte, você deve confiar e entregar a sua vida única e exclusivamente a Deus, e não ao seu entendimento e à sua experiência, conforme você acha que Deus é. Deus é, e pronto. É assim que a Bíblia diz. Nós temos aqui um entendimento na lição 1, na lição 2, o que são os atributos de Deus. E aí tem uma parte interessante aqui, o finito não pode compreender o infinito. Já falei sobre isso antes. A nossa inteligência é pequena para entender um Deus tão grandioso, tão poderoso, tão maravilhoso, tão imutável, tão onisciente, onipresente, todas essas coisas. A nossa mente é pequena para entendê-lo, mas ele se revela a nós. Então nós já vimos anteriormente os conceitos de um Deus imanente e um Deus transcendente. Parecem palavras complicadas, mas é tão simples. O Deus imanente é este que se revelou a nós. Lembra quando eu falei antes que Deus se revela através, inclusive, da natureza, inclusive das coisas simples, das coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Ele usa coisas do seu dia para que você possa entendê-lo. Este é o Deus imanente, aquele que está entre nós, que se comunica conosco, que está conosco em todos os momentos, até naqueles em que a gente acha que a gente está abandonado, mas Ele está ali, se manifestando. Mesmo no silêncio, Ele está conosco, Ele está falando conosco. E o Deus transcendente, a ideia do Deus transcendente é aquele dos atributos que não são comunicáveis, que não estão próximos de nós. E nós vamos ver isso aqui agora. Quais são os atributos comunicáveis e quais são os atributos incomunicáveis? Ou, conforme o nosso texto aqui diz, intransferíveis. Fica mais fácil. Quando Deus fez o homem e soprou no homem o seu espírito, dando-lhe vida, Ele soprou também características que são próprias dele. Gente, veja o quanto Deus é interessante. Ele, sabendo da sua grandiosidade, Ele decidiu repartir com a sua criatura finita, pequena, parte de seu próprio ser. Isto é demais. Quando eu paro para pensar nisso, gente, eu tenho características que são vindas de Deus, não são minhas, não fui eu que desenvolvi, foi Ele quem pôs em mim. Todos nós temos essas características, só que alguns de nós, pela nossa vivência, vai desenvolvendo e vai deixando transparecer mais. Vamos ver que características são essas, são os atributos comunicáveis ou transmissíveis, aquele que Deus transmitiu a nós durante o seu sopro de vida no homem. De compaixão, amor, justiça, fidelidade. Todos esses são atributos de Deus que Ele colocou em nós. Somos perfeitos na justiça? Não, porque perfeito é Ele. Lembra que a nossa imagem está distorcida por causa do pecado? Mas Ele não tirou de nós os atributos. Seria de se pensar que quando o homem pecou, Deus ia falar assim, não, você agora ofendeu a minha honra, você ofendeu a nossa amizade, você agora fez uma coisa horrível, horrenda, você me desobedeceu, então agora também eu vou tirar de você todas as características que eu pus em você. O nosso Deus não é assim. Ele colocou as características, Ele deu as características e deixou-as com o homem. Ele não é vingativo. E essa é uma característica muito importante dele. Ele é justo, mas não é vingativo. Então eu não posso orar para Deus acabar com a vida de alguém que falou mal de mim. Ele é justo, não é vingativo.
Eu não posso desejar que alguém bata o carro porque passou na rua e jogou lama em mim. São coisas que acontecem. Eu não posso lançar uma praga sobre alguém e falando que Deus faça isso. Ele não vai fazer. Deus é justo na sua perfeição, no sentido inteiro da palavra. Ele é santo no sentido inteiro da palavra. Nós estamos na busca pela santidade, na busca pela perfeição, na busca pela justiça, na busca pelo amor incondicional. Nós falamos às vezes, eu amo você incondicionalmente, até certo ponto. Deus não, Ele ama incondicionalmente. Você pode ser bagunçado do jeito que for, feio do jeito que for, ou lindo do jeito que for, arrogante como for, ou humilde como for, Ele te ama da mesma forma. Ele continua me amando, continua te amando, apesar de quem nós somos. Deus é santo, é justo, é perfeito. Por causa da sua santidade, nós não podemos nos achegar a Ele, porque seríamos consumidos. Aí vem um atributo extremamente interessante, que é um atributo incomunicável, aquele que Ele não pôs em nós, que Ele não compartilhou conosco. Deus é imutável. O povo de Israel errou diversas vezes. Deus poderia tê-los consumido, não? Mas Ele não fez isso, porque Ele é imutável e Ele é fiel à promessa que Ele fez antecipadamente e diga, não destruirei o meu povo. Ele fez uma aliança com aquele povo antes mesmo deles errarem. Então, porque Ele é perfeito nessa sua imutabilidade, Ele é justo nessa sua imutabilidade, Ele não consumiu o povo. Assim Ele faz conosco. Ele fez uma aliança conosco e Ele não vai mudar a promessa dEle, passe o tempo que for. Se a gente mudar a nossa maneira de agir e tal, Ele não vai mudar a promessa que Ele fez. Aquilo que Ele determinou é aquilo que Ele vai fazer. Ele não muda conforme as eras, Ele não muda conforme a cultura e Ele não muda conforme a nossa atividade ou a nossa resposta ao amor dEle. Deus é e sempre será Deus. Interessante nós observarmos que Deus é eterno. A preexistência dEle é muito anterior àquilo que nós possamos imaginar. Aí nós podemos ver o seguinte, a onipresença de Deus é a soberania perfeita e absoluta de Deus em todas as áreas da criação. Homens, animais, plantas, universo, leis do universo, em tudo. A onipresença de Deus é Deus estando em todos os lugares, em todos os momentos. A onipotência de Deus, a gente vai entender como sendo a capacidade dEle de fazer tudo e mudar tudo se Ele quiser. E a onisciência de Deus é o entendimento de que Ele alcança todas as coisas, inclusive as escondidas. Deus é incrível. Já pensou se nós fôssemos onipresentes? Não ia dar certo. Não ia. Então, por isso, Ele deixou algumas coisas escondidas de nós. Se sendo tão pequenos e tão falíveis nesse sentido de não estarmos em todos os lugares, nós já achamos que somos bons demais, imagina se nós soubéssemos tudo. Existem algumas amizades que, se a gente ouvisse as palavras que são faladas, jamais continuariam como amizades. Se nós pudéssemos ouvir todas as palavras que falam sobre nós, nós mudaríamos o nosso grupo de relacionamento, muito provavelmente. E daríamos mais valor a algumas pessoas que às vezes desprezamos. Às vezes aqueles que a gente pensa que são os nossos amigos, nem sempre são. Aquele que dá tapinha nas costas, não, vai em frente, você é bom, você é maravilhoso. Nem sempre. E às vezes aquele que diz assim, você está achando que você é tudo isso aí? Não é não, viu?
Às vezes ele é que é o seu amigo, meu amigo, né? Ou às vezes pode ser até inveja também. Vai saber. Só a eternidade que vai nos dizer. Então Deus é imutável, isso passa uma ideia de rigidez. Não, ele é rígido, ele é muito bravo, como as pessoas normalmente pensam sobre Deus quando são pequenas, né? E a gente põe esse medo nas crianças, diz, Deus vai ficar triste com você, ele vai te punir, ele vai te pôr de castigo. E às vezes as crianças pensam que essa imutabilidade de Deus é uma rigidez extrema. Mas junto com essa imutabilidade vem o amor incondicional. Vem a justiça de Deus. Também nós podemos observar, esses são os atributos não comunicáveis, são aqueles que ele não dividiu conosco. Onipresença, onipotência, onisciência e os atributos relacionados ao seu caráter, imutabilidade, eternidade, santidade. A santidade de Deus, como dito anteriormente, ela é profunda, pura, completa e complexa. Nós jamais conseguiríamos ser santos como Ele é. Ele vê todas as coisas de uma forma pura. Ou é ou não é. Nós não poderíamos nos chegar na presença de Deus se não fosse a misericórdia dEle estendida a nós. Seríamos consumidos. Mas Ele se manifesta de uma forma tão bondosa, tão carinhosa, tão amorosa, que mesmo eu tendo errado, me achegando a Ele com a humildade no coração, Ele dirá, eu vou dar mais uma chance. Eu vou, além de te dar mais uma chance, voltando aqui, além de ter antecipadamente ao meu erro providenciado uma forma de me perdoar, quando eu me achego a Ele, Ele diz, vou te dar mais uma chance. E além disso, vou te ajudar. Só Deus para fazer isso. Às vezes alguém erra com a gente diz assim, olha, eu vou te dar mais uma chance, você que lute para conseguir conquistar minha confiança de novo. Deus não. Ele diz, sim, eu entendo que você errou, compreendo a sua fraqueza, compreendo a sua dificuldade. Te perdoo, te ajudo a não errar de novo. Para você não se sentir assim como você está agora. O amor de Deus é grandioso. Nós não podemos sequer imaginar e aproximar a esse amor. Interessante nós observarmos também que Deus na sua eternidade, Ele já conhecia tudo aquilo que iria acontecer. Deus sabia que Adão ia errar. Adão e Eva, os dois erraram, não foi só um não. Ele sabia que a humanidade ia errar? Sabia. E mesmo assim Ele manifestou a sua bondade. Desde aquela época Ele já tinha providenciado que o seu filho viria ao mundo como um presente, como uma manifestação, e que Ele iria entregar a sua vida através de um sacrifício vicário na cruz, onde Ele morreu, padeceu, derramou o seu sangue, mas Ele não ficou morto na cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Às vezes nós erramos durante as nossas pregações, que nós colocamos Jesus Cristo na cruz e deixamos Ele lá. E não conta para as pessoas que Ele ressuscitou e que Ele está vivo hoje, que Ele está preparando um lugar maravilhoso onde as ruas são de ouro. Gente, quando eu penso nisso, nós aqui corremos atrás de ouro o tempo todo, né? No céu, nós andaremos nas ruas feitas de ouro. As pedras que nós tanto almejamos hoje, lá, enfeitarão a cidade. Os muros serão tão belos quanto. É maravilhoso nós pensarmos como o céu é lindo. Quando você começa a imaginar e a ver a revelação de Deus em relação ao céu, como será, nós podemos ter a necessidade e o desejo de estar com Deus.
E isso é interessante, porque esse desejo de estar com Deus faz com que eu me esforce para manifestar uma vida de crescimento e testemunho aqui na terra, contando com a graça, a misericórdia e o poder de Deus para que eu possa chegar um dia lá no céu. É interessante como nós podemos observar que a nossa vida é sempre regida, sustentada, amparada pelos atributos de Deus, pelo caráter de Deus. Santidade, justiça, imutabilidade, amor, todas essas coisas. Apesar de ser um Deus grande, Ele habita em mim, pequena. Apesar de Deus forte, Ele habita em mim, que sou fraca. Apesar de ser imutável, Ele habita em mim, que mudo de ideia toda hora. Apesar de justo, Ele quer se relacionar comigo, que nem sempre sei reconhecer o bem dos outros. Minutos finais da nossa lição. O valor de conhecer os atributos de Deus, para nós sabermos quem Ele é e sabermos como estar com Ele, como nos comunicar com Ele. E aí nós podemos observar que essa lição traz como objetivo nos ajudar a entender que nós precisamos ter comprometimento na nossa caminhada para estarmos sempre com um bom relacionamento com Deus. Para isso é que essa lição serve, para nos mostrar e nos advertir: comprometa-se com Deus. Faça um compromisso no teu coração de servi-lo, amá-lo, adorá-lo sempre. Como você está? Vamos orar? Meu Senhor grandioso, maravilhoso e poderoso, estamos aqui como pessoas simples e miseráveis na Tua presença, reconhecendo a nossa falha. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados e pela forma como nós estamos agindo de vez em quando, nos afastando de Ti. Nos ajude-nos a chegar a Ti, a estar sempre perto de Ti, porque esse é o nosso desejo, nós queremos nos relacionar. Por favor, Senhor, nos ensine, nos ampare, nos dê sabedoria. E que ao longo desse trimestre nós possamos entender que nós precisamos nos comprometer e dar testemunho da Sua grandiosidade ao mundo, trazendo mais pessoas para os Seus pés. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Meu irmão, não desista. Deus está contigo. Amém.